Tenho 83 anos e vou contar a você sobre uma pergunta que minha neta Claire me fez, que soou doce, mas me atingiu como um peso. Ela estava sentada na minha frente depois do café da manhã, mexendo o café gelado como se tivesse todo o tempo do mundo. Ela é jovem, ela é brilhante, ela tem 18 anos e é bonita daquele jeito sem esforço que os jovens são antes de a vida ensiná-los o preço das coisas. Ela levantou os olhos e disse: Vovó, que conselho você me daria para que eu possa envelhecer do jeito que você envelheceu? E olha, eu não sabia se ria ou chorava, porque eu não sinto que envelheci com graça. Eu sinto que envelheci com honestidade. Sou viúva há 15 anos. Eu moro sozinha. Eu fui humilhada pelo meu próprio corpo. Eu fui descartada pelos meus próprios filhos. Eu lutei para sair de Meadowbrook depois que eles tentaram me colocar lá, como se eu fosse uma caixa que eles precisavam guardar. Então eu me inclinei e disse a ela: Claire, eu não sei se posso te ensinar a envelhecer, mas eu posso te dizer o que eu aprendi da maneira mais difícil sobre viver. Eu preciso que você entenda uma coisa antes de eu continuar. Eu não estou falando como um pôster motivacional. Eu estou falando como uma mulher que cometeu erros, pagou por eles e ainda assim acordou no dia seguinte e teve que viver consigo mesma. E eu vou te dar o mesmo conselho que dei a ela, mas eu também vou te dizer as partes que eu não disse em voz alta para uma jovem de 18 anos, porque ela não estava pronta. Há 7 conselhos que eu dei a ela. 7. E eu prometi a mim mesma que eu seria direta. Eu seria específica. Eu não fingiria que fiz tudo certo. E eu estou guardando a parte mais pessoal para o final, porque é a parte que ainda dói. A primeira coisa que eu disse a ela foi: faça o que é certo, não o que é fácil. Deixe-me explicar. O caminho fácil tem o jeito de parecer razoável no momento. Parece evitar conflito, parece manter a paz, parece dizer sim quando você quer dizer não. Parece deixar outra pessoa decidir porque você está cansada. Eu peguei o caminho fácil muitas vezes. Eu fiz isso no casamento, eu fiz isso com meus filhos. Eu fiz isso com a minha própria saúde. E toda vez, o caminho fácil me custou depois. Depois que Vincent ficou mais velho e começou a desacelerar, houve momentos em que eu poderia ter sido mais paciente. Houve noites em que ele queria sentar e conversar e eu continuei me mexendo pela cozinha como se estar ocupada fosse mais importante do que estar com ele. Eu pensei, eu vou sentar daqui a 1 minuto. Esse minuto nem sempre chega. E o que eu não entendia naquela época era que o certo nem sempre é grandioso. Às vezes, o certo é largar o que você está fazendo e dar sua atenção à pessoa à sua frente. Às vezes, o certo é dizer a verdade mesmo quando é desconfortável. Como dizer aos seus filhos: não, eu não vou me mudar para uma instituição. Como dizer: eu ouço sua preocupação, mas ainda sou eu quem está vivendo esta vida. Esse tipo de certo exige firmeza. A segunda coisa que eu disse a ela foi: sonhos não são sonhos se você nunca se move em direção a eles. Eu não disse isso para parecer que todo mundo deveria correr atrás de fama ou dinheiro. Eu disse porque vi mulheres demais, mulheres boas, esperarem a vida inteira por permissão. Elas esperam até as crianças ficarem mais velhas. Depois esperam até o marido se aposentar.
Depois esperam até terem mais dinheiro. Depois esperam até a saúde melhorar. E então um dia elas estão velhas e ainda estão esperando. E olha, eu não estou dizendo para ser imprudente. Eu estou dizendo para agir. Um passo, uma aula, um telefonema, uma pequena decisão que te mova em direção ao que você quer. Eu não sabia na época, mas o hábito de tomar pequenas ações foi o que mais tarde salvou a minha independência, quando a minha vida ficou feia. A terceira coisa que eu disse a ela foi: trate as pessoas do jeito que você quer ser tratada. Eu sei, você ouviu isso desde que usava fraldas. Mas deixe-me te dizer por que isso importa quando você é velha. Porque quando você é velha, você vai precisar de paciência. Você vai precisar de gentileza. Você vai precisar de alguém falar com você como se você ainda fosse uma pessoa. E o jeito que você trata as pessoas agora se torna o padrão em que você vive depois. Vincent costumava dizer: bondade nunca é desperdiçada. Eu nem sempre acreditei nele quando eu era mais jovem. Eu achava que bondade era opcional, algo que você fazia quando tinha energia extra. Agora eu sei melhor. Quando eu estava em Meadowbrook por aqueles 30 dias, depois da minha queda, bondade foi a diferença entre me sentir humana e me sentir processada. Uma enfermeira que me olhou nos olhos e disse: Senhora Grace, do que a senhora precisa? Essa frase importou mais do que qualquer folheto sofisticado de instituição. A quarta coisa que eu disse a ela foi: corra riscos, e se você falhar, não pare aí. A questão é a seguinte: a vida depois dos 60 é cheia de pequenas falhas que podem fazer você desistir se você não tomar cuidado. Você tenta fazer novos amigos e é estranho. Você tenta uma nova rotina de caminhada e seus joelhos reclamam. Você tenta estabelecer um limite com seus filhos e eles ficam na defensiva. Você tenta e não sai perfeito. E o que eu não entendia naquela época era que mulheres mais velhas desistem cedo demais porque fomos treinadas a sentir vergonha por tentar. Nós não queremos parecer tolas. Nós não queremos ser um fardo. Nós não queremos deixar ninguém desconfortável. Sinceramente, essa vontade de desistir quase me arruinou mais de uma vez. Depois da minha queda, aquela em que eu fiquei deitada no chão por 11 horas, eu quis desistir de morar sozinha. Não porque eu não quisesse viver, porque eu não queria ser humilhada de novo. Eu não queria admitir que eu era vulnerável. Mas eu me levantei, eu fiz mudanças, eu aprendi, eu tentei de novo. É assim que o risco parece na minha idade. Não é paraquedismo. É recusar-se a entregar sua vida porque você ficou com medo. A quinta coisa que eu disse a ela foi: ouça o seu instinto. Preste atenção neste detalhe, porque isso vai importar mais tarde. Seu corpo sabe antes de sua mente admitir. Eu ignorei meu instinto e me arrependi. Eu ignorei quando mantive tapetes que eu deveria ter removido. Eu ignorei quando corri nas escadas porque eu não queria me sentir velha. Eu ignorei quando continuei dizendo: eu estou bem, aos meus filhos, em vez de dizer: eu preciso que você me ouça. E eu ignorei em conversas também. Eu sentia quando um tom era desrespeitoso e eu engolia. Eu sentia quando alguém estava tentando me controlar e eu sorria mesmo assim. Agora eu não ignoro. Se meu instinto diz perigo, eu paro. Se meu instinto diz
Isso não está certo. Eu faço uma pausa. Se meu instinto diz, não assine isso, eu não assino. Seu instinto é um presente e ele fica mais afiado quanto mais você vive. Não o insulte. A sexta coisa que eu disse a ela foi: aprenda alguma coisa todos os dias. Não porque você precise provar que é inteligente, porque aprender te mantém viva por dentro. Eu ainda aprendo. Eu aprendo a usar meu telefone bem o bastante para eu não ficar indefesa. Eu aprendo a deixar minha casa mais segura. Eu aprendo quais alimentos fazem minhas articulações doerem mais. Eu aprendo a dizer não sem me desculpar. Eu não sabia na época, mas aprender é uma das formas mais fortes de independência. Se você é curiosa, é mais difícil de controlar. Se você é curiosa, você não encolhe tão rápido. A sétima coisa que eu disse a ela, e esta é a que levou a maior parte da minha vida para eu entender, foi: acredite em si mesma e pare de se preocupar com o que os outros pensam. E olha, eu quase ri ao dizer isso a ela, porque é o tipo de conselho que os jovens reviram os olhos. Parece algo em uma almofada. Mas eu quis dizer isso de um jeito mais afiado do que parece. Porque se preocupar com o que os outros pensam é como mulheres mais velhas são controladas. É como você acaba concordando com coisas que você não quer. É como você acaba ficando quieta quando você está sendo desrespeitada. É como você acaba deixando seus filhos tomarem decisões para o seu próprio bem, enquanto sua dignidade é apagada. É aqui que a história fica pesada. Depois da minha queda, meus filhos tentaram 5 maneiras diferentes de me colocar em algum lugar. Eles apresentaram isso como amor. Eles apresentaram isso como segurança. Eles trouxeram folhetos. Eles falaram suavemente, como se eu fosse frágil. Eles disseram: só experimente. Meadowbrook, apenas 30 dias. Eu fui. Eu estava cansada. Eu estava roxa. Eu não tinha a luta dentro de mim no começo. Mas dentro daquele lugar, eu percebi algo com total clareza. Se eu continuasse me preocupando em ser vista como teimosa, eu ia perder a minha vida. Espera, fica pior. Eu me vi começar a pedir desculpas por precisar de ajuda. Eu me vi hesitar antes de fazer uma pergunta. Eu me vi encolher. E eu pensei: Laura Grace, se você não se levantar agora, você vai desaparecer educadamente. Então eu parei de me preocupar com o que eles pensavam. Eu parei de me preocupar em ser a boa mãe. Eu parei de me preocupar em ser fácil. Eu fiz meu plano. Eu liguei para Claire. Eu organizei o que eu precisava. Eu fiz mudanças de segurança em casa. E eu voltei. Quando eu contei essa parte para Claire no café da manhã, eu não mencionei Meadowbrook em detalhe. Eu apenas disse: você ainda não sabe disso, mas um dia as pessoas vão tentar decidir sua vida por você. E você vai ter que acreditar que tem permissão para dizer não. E o que eu não entendia naquela época era que acreditar em si mesma não é um sentimento, é uma prática. É uma escolha que você faz quando seus joelhos estão tremendo e sua voz quer desaparecer. Depois daquela queda, eu comecei a escrever as coisas. Só para mim no começo. Regrinhas, pequenos lembretes, o que mudar na casa. O que dizer quando meus filhos me pressionavam? Como manter a coragem quando eu me sentia com medo? Eu não dei muita importância. Eu não sabia na época, mas minha neta Claire encontrou essas anotações meses depois e me disse que outras mulheres precisavam delas. Foi ela quem me ajudou a colocar isso online.
Ela chamou de O Guia Definitivo para a Liberdade. Eu ainda me sinto estranha sobre isso, sinceramente, mas essa é uma história para o final deste vídeo. Então, aqui está o final. David me ligou de novo esta semana. Ele disse: Mãe, tire isso do ar. Você está nos envergonhando. As pessoas estão falando sobre a nossa família. Linda também disse, do jeito dela: E eu considerei tirar isso do ar porque eu tenho 83 anos e eu fico envergonhada de estar vendendo alguma coisa na minha idade. Eu não planejei me tornar uma pessoa que compartilha conflito familiar online. Mas eu também sei o que isso fez por mulheres que se sentem presas e descartadas e apavoradas de perder suas casas. Então, eu vou te dizer claramente: o link para o Guia Definitivo para a Liberdade está no comentário fixado. Eu talvez tire isso do ar em breve, porque eu estou perdendo a coragem e porque meu filho continua me pressionando. Então, se algo que eu disse hoje te alcançou, clique agora, não espere. E se você quiser ficar comigo, deixe um like. Isso me diz para continuar dizendo a verdade quando seria mais fácil ficar quieta e manter a paz. Eu leio cada comentário que você deixa, cada um. Me diga que conselho você daria para sua neta, ou o que você gostaria que alguém tivesse te dito antes de a vida ficar difícil. Inscreva-se se você quiser continuar conversando. Toda semana eu sento nesta mesa e eu te conto o que aprendi, porque alguém tem que contar e porque ainda não acabamos.